Primeiramente, eu queria te agradecer por esse bate-papo, né, por essa conversa, entrevista. E eu venho acompanhando muito o trabalho da senhora também pela FENAGE. A senhora, como presidente, né, da FENAGE, vem exercendo esse papel de jornalista e, ao mesmo tempo, fazendo pressão para que a gente venha conquistar essa vitória sobre a PEC do diploma para os jornalistas. E por isso eu gostaria de fazer algumas perguntas. Desde a decisão do STF, em 2009, como a federação tem observado o impacto da desobrigatoriedade do diploma no reconhecimento social e econômico dos jornalistas? Esse impacto, ele é brutal. Ele é brutal porque ele permitiu, nesse período, que pessoas completamente não habilitadas passassem a se autodenominar jornalistas. Veja que a gente tem uma defesa do diploma desde meados dos anos 30, dos anos 40, né, de 1930 a 1940, sai a primeira regulamentação profissional, já querendo que as pessoas passassem por uma formação prévia para exercer uma atividade que tem uma relevância social muito grande. Antes da República, quando o Brasil era colônia de Portugal, aqui não se podiam editar periódicos, editar jornais, revistas, nenhum tipo de material de circulação de informações. Quando a corte portuguesa veio para o Brasil, em 1808, essa permissão foi concedida e os jornalistas eram funcionários públicos nomeados pela coroa portuguesa. Né? Então, você não tinha uma identidade profissional, você tinha um jornalismo mais de causas, quem era abolicionista, quem era escravocrata, quem era republicano, quem era monarquista, né? Era assim que se dividiam mais ou menos as pautas naquele momento, quem era a favor de uma coisa, quem era contra. Quando você tem o surgimento da República, você passa a ter uma profissionalização disso, né? E a FENAGE, quando foi criada, mais lá na frente, né, no final da década de 40, ela passa a exigir o diploma de nível superior específico em jornalismo, porque o Brasil também passa, né, depois da República, passa a ter universidades, passa a ter vários cursos, principalmente os cursos de direito, e, na mesma medida, vão aparecendo os cursos de jornalismo. Então, é uma reivindicação histórica que perdurou durante 40 anos. Em 2009, para atender a uma ação dos sindicatos das empresas de radiodifusão de São Paulo, é que esse diploma é derrubado por uma decisão do STF. E o que a gente tem visto é uma deterioração do mercado de trabalho, baixos salários, né, para a categoria, Por quê? Porque existe um exército, que a gente chama de exército de mão de obra, de reserva, que a todo momento os empregadores dizem, tá, você não quer receber isso aqui? Eu tenho uma pilha de currículos ali de pessoas, inclusive as que não são graduadas, e que podem fazer o seu trabalho pelo menor valor. Então, isso foi uma decisão que avilta o mercado de trabalho. Até a primeira década dessa decisão, né? Até 2016, por exemplo, você não tinha o que a gente tem hoje, que são as novas tecnologias da comunicação, e as redes sociais estão em alta, que é um cenário que faz com que o jornalista perca espaço na mediação social. Então, você tem dois movimentos, um movimento de pessoas não habilitadas entrando no mercado, se dizendo jornalistas, né, lá atrás, em 2009, e as empresas jornalísticas querendo determinar não só quem elas contratam, mas quem é ou não pertencente à profissão. Você dilui um pouco esse autorreconhecimento dos profissionais jornalistas, né, cria uma espécie de divisão na categoria, de subcategoria. Eu sou um jornalista com diploma, eu sou um jornalista sem diploma. E coloca um para disputar mercado contra o outro. Né? Esse é o movimento. E você tem o advento das novas tecnologias da informação e das redes sociais, que acabam fazendo com que esse mercado ele perca essa identidade de vez, porque aí você tem não só uma pessoa que tem um site ou um blog, mas você vai ter uma pessoa que tem um perfil de rede social e diz que é jornalista, e ela não sabe os princípios do jornalismo, ela está ali emitindo a sua opinião
sem ser embasada, sem ouvir fontes credíveis, diversas, plurais, sem o menor compromisso com a ética, e acaba se dizendo ali que está fazendo jornalismo, enganando a população, porque ela não está fazendo jornalismo. Então, eu costumo dizer que se o STF previsse que, a partir de 2018, nós tivéssemos uma enxurrada de desinformação em massa, de fake news, que impactaram até a eleição presidencial, talvez a decisão não fosse essa de caçar o diploma. Perfeito. Eu gostei bastante quando a senhora trouxe a história para cá, porque isso diz tudo que hoje a gente vivencia, né? E sobre a questão da inteligência artificial, o advento da inteligência artificial e com as redes sociais se aprimorando, se aperfeiçoando, e as pessoas também se utilizam mais da questão do não jornalismo mesmo, como a senhora mesmo mencionou, e sair conquistando seguidores. E aí, pegando um gancho nesse assunto, com o crescimento do jornalismo digital e a produção de conteúdo por influenciadores e comunicadores sem formação, como que a FENAGE enxerga o futuro da profissão? A exigência do diploma poderia garantir mais substituição ao jornalismo nesse novo cenário? Olha, a FENAGE, ela enxerga o futuro da profissão como um futuro de todas as profissões que passam por mudanças estruturais, mudanças advindas da tecnologia, ou seja, com preocupação. Veja, você mencionou uma nova fronteira de mudança do jornalismo que já acontece, que já aconteceu nas eleições municipais anteriores, bem anteriores a essa de 2022, que já acontecia, por exemplo, na divulgação dos resultados de Campeonato Brasileiro de Futebol, que é o uso da inteligência artificial. Os campeonatos de futebol, como as redações foram ficando cada vez mais enxutas, também se utilizava ferramentas de inteligência artificial para falar, teve, sei lá, Flamengo e Fluminense. O jogo foi 1-0 para o Flamengo, tal, o primeiro gol foi marcado por fulano, tantos minutos, tal, acabou. Ou seja, essa realidade da inteligência artificial já é uma nova fronteira que vem desempregando profissionais, porque é mais barato você contratar uma ferramenta de IA para escrever, né? Ela treina dados e você ali consegue fazer um texto minimamente jornalístico. Agora, o teu texto não tem criatividade, o teu texto não vai ter fonte credível, o teu texto não vai ter a experiência humana e a expertise humana que estão por trás deles. Mas para o empregador, isso não interessa muito. O que acontece? Quando você fragiliza uma profissão, fazendo com que as pessoas para entrarem nela não tenham nenhuma formação, você acaba devolvendo para a sociedade um produto de menor qualidade. Você acaba devolvendo para a sociedade um produto que não vai garantir o pleno direito de acesso à informação, né? E a liberdade de expressão, e a liberdade de imprensa, e a cidadania. Porque o que é o jornalismo? O jornalismo é uma ciência que permite o conhecimento da realidade imediata, permite, por meio da observação atenta do jornalista, da sua expertise para ouvir as pessoas envolvidas naquele fato, naquela realidade factual, e de traduzir isso para o seu público e divulgar e distribuir por qualquer meio possível, por áudio, por vídeo, por texto, pela internet, pelas redes sociais. Só que quando você tem pessoas que não são habilitadas, que não passaram pelo principal, que é a formação, não só no seu nível técnico e teórico, mas no nível ético, né, você acaba tendo um produto de menor qualidade para a sociedade. E você tocou num ponto muito importante, que as pessoas que procuram, os veículos procuram, mimetizar esse conteúdo com conteúdo de rede, com a lógica de rede, de viralizar, de ter like, de ter compartilhamento, né? E isso, o jornalismo acaba, de certo ponto, perdendo também, porque a lógica da rede é uma, a lógica do acesso à informação é outra. Não estou dizendo que a gente não deve estar produzindo notícia em formato de TikTok, deve. Se as pessoas estão se informando pelo TikTok, a gente tem que estar no TikTok. Se as pessoas se informam pelo Twitter, a gente tem que estar no Twitter. O que eu acho é que a gente tem que adaptar os formatos, mas sem perder a essência do jornalismo, que é dar acesso à informação de relevante interesse público para que as pessoas possam adquirir cidadania. O jornalismo ele é um garantidor de direitos. Quando ele escrutina os poderes públicos, os poderes privados,
né, os agentes públicos, de uma forma geral, ele está possibilitando que as pessoas reivindiquem os seus direitos a partir do seu trabalho. Então, acho que a gente perde muito com essa lógica. E o produtor de conteúdo, ele não tem o compromisso com a ética. Alguns podem até ter por uma questão moral, pessoal e tal, mas o produtor de conteúdo, ele vai ter o compromisso com quem está lhe pagando para falar que determinada marca é boa. O compromisso do influenciador não necessariamente é passar uma verdade factual. Né? Ah, Samira, mas você está dizendo que também, então, que os jornais sempre dizem a verdade, que não tem compromisso econômico com os patrocinadores? Não, mas o jornalista que erra, que faz isso de propósito, ele faz sabendo que ele está sendo antiético. Nem todo jornalista vai ter ética, vai respeitar a ética e o conhecimento técnico, mas você aprende nas universidades sobre isso. Exato. É diferente de você entrar no mercado, tem pessoas que gostam de ler sobre direito, né, medicina, filosofia, mas nem por isso eu posso me auto-intitular como uma filósofa, como uma advogada. Eu não posso advogar se eu não tiver passado pela faculdade e não tiver feito o teste da OAB. É um critério de acesso a uma profissão. E aí eu vou te dizer que os patrões, quando eles ingressaram com aquela ação, um pouquinho antes de 2009 já foi a decisão final do STF, foi quando a ação chegou no STF. Eles diziam assim, não, mas é porque a Folha tem o seu programa de trainee, nós queremos médicos, advogados, engenheiros, são pessoas altamente qualificadas que vão falar com mais propriedade. Não aconteceu isso. Hoje a gente tem o Ministério do Trabalho e Emprego emitindo registro para analfabeto. A pessoa não sabe ler nem escrever, paga um terceiro, ele vai lá no sistema CIRP Web do Ministério do Trabalho, e a pessoa preenche os campos e ele tira um registro de jornalista. Ele não precisa comprovar que ele sabe ler, que ele sabe escrever, que ele sabe apurar uma notícia, né, que ele sabe gravar um vídeo, tirar uma foto, nada, absolutamente nada. Então, nós saímos de uma falácia de que seriam pessoas altamente qualificadas que iam estar exercendo jornalismo para uma realidade que é o de pessoas completamente despreparadas. Até menores de idade têm registro profissional de jornalista. A ausência da exigência de diploma está diretamente relacionada à precarização das condições de trabalho dos jornalistas? Totalmente. Totalmente. Porque se eu tenho muita mão de obra à disposição, inclusive a não qualificada, eu vou ter um poder econômico ditando o ritmo de contratações e o ritmo que as pessoas aguentam trabalhar, haja visto as redações estarem cada vez mais enxutas, até na chamada mídia alternativa, mídia nativa digital, mídia independente, que trabalha por projetos, né, que trabalha com financiamentos internacionais ou com filantropia, também há uma grande exploração da mão de obra. Não só de jornalistas, de comunicadores, e pessoal de TI, né, que esses novos arranjos produtivos no campo do jornalismo unem muita gente de TI também. Então, você tem um nível de precarização muito exacerbado hoje, em função também dessa não exigência do diploma. E como a FENAGE está atuando para garantir melhores condições de trabalho e reforçar a exploração na profissão? Bom, primeiro a gente está lutando, agora com a retomada democrática, com a eleição do presidente Lula no seu terceiro governo, nós deliberamos que íamos voltar ao Congresso Nacional para lutar pela aprovação da PEC, a Proposta de Emenda Constitucional 206 de 2012, que é a que restabelece a exigência do diploma. Embora o Congresso seja um Congresso mais conservador, do ponto de vista da pauta econômica, propriamente dito, um Congresso, né, ultraliberal, embora seja um Congresso que tenha muitas pessoas que cresceram politicamente a partir da rede social, como youtubers, como influenciadores, que são contra o diploma, a gente achou que era o momento de fazer essa disputa dentro do Congresso, convocando os sindicatos a perguntarem aos seus deputados federais qual era a posição deles. E a gente indo a Brasília, a cada 2 meses, fazer o diálogo com os líderes partidários, levamos a pauta para o ministro da SECOM, Paulo Pimenta, levamos para o líder do governo, Zé Guimarães, deputado federal aqui do Ceará. Zé Guimarães se comprometeu como uma causa do mandato dele a apoiar, e aí nós precisávamos conversar com o presidente da Câmara, que até o momento é o Arthur Lira, mas que no ano que vem vai mudar, porque nada da Câmara é pautado se não tiver o consenso dos líderes.
e do presidente. Quem decide a pauta é o presidente, e ele só coloca para votar se houver consenso dos líderes, ou se ele quiser aniquilar um projeto. Também, se ele quiser aniquilar um projeto, ele põe. Para a gente não correr esse risco, a gente pediu aos sindicatos que fizessem o mapeamento dos votos dos seus parlamentares. E aí nós lançamos uma página na internet, que é a página da PEC do diploma, onde a gente faz esse monitoramento e divulga quais são os apoios. A categoria é fundamental, nós fizemos 3 mobilizações de redes sociais, pedindo para as pessoas vestirem azul ou vestirem as camisas da PEC do diploma, onde tinha estado que tinha feito, né, sindicato que tinha feito, e que essas pessoas postassem essas fotos e marcassem os seus parlamentares. E assim, o Instagram da FENAGE cresceu muito depois disso, muitos parlamentares viram a movimentação, passaram a declarar voto, como é o caso do próprio Raymond, e a gente teve um crescimento ali de mobilização da categoria, achando que essa é sim uma pauta importante, é uma pauta que unifica, e que as pessoas acham que voltar a ter esse critério, a gente vai ter eu vou usar uma palavra muito forte, mas a gente vai ter uma moralização do mercado de trabalho. E também para combater a precarização e garantir os direitos, a gente lançou outras iniciativas, como a campanha Assessor de Imprensa é Jornalista, né, que é um grupo de trabalho que a nossa categoria ocupou ali no final dos anos 80, mais fortemente nos anos 90 para cá, né? Hoje as assessorias de comunicação, elas têm muitos jornalistas que trabalham com o critério de informação de interesse público, com o critério de ética, de verdade, né? Então, a assessoria hoje, que tentar vender um cliente só por vender, ela não vai encontrar espaço na mídia para publicar. Né? É bem difícil. E isso foi uma marca que nós, jornalistas, imprimimos dentro das assessorias de comunicação e de imprensa. Né? Então, a gente tem a campanha Assessor de Imprensa é Jornalista, ele tem os mesmos direitos convencionados e CLT que um trabalhador jornalista, e também lançamos uma campanha salarial nacional unificada que ocorreu durante esse ano de 2024, em que alguns sindicatos conquistaram direitos como ganhos reais, como auxílios, quinquênios, que é um direito, né, de você ganhar uma gratificação a cada 5 anos na mesma empresa, enfim. Vários direitos a gente conseguiu conquistar com essa campanha salarial nacional unificada. Então, é uma frente de luta ampla que envolve tanto a atuação de incidência ou de advocacy ou de lobby dentro do Congresso Nacional, Câmara e Senado, quanto no Executivo e nos estados. A entrada de profissionais de outras áreas no mercado jornalístico sem formação específica é uma preocupação para a federação, como a senhora falou. E como vocês lidam com a questão da concorrência e da manutenção de um padrão ético e técnico? Eu acho até que, assim, quando a PEC for aprovada, quem teve registro profissional não vai ser prejudicado, ele não vai ter o registro cassado, porque não teve diploma, porque a PEC ela só vai valer do período da publicação para frente. Então, quem ficou nessa janela de 2009 até a data da publicação da PEC, não vai sair do mercado. O que é que a gente espera? Que essas pessoas se qualifiquem, que essas pessoas procurem os sindicatos para fazerem cursos adicionais, que as pessoas procurem se apropriar do Código de Ética do Jornalista Brasileiro. E quanto aos profissionais extremamente qualificados, de outras carreiras, eles nunca foram impedidos de exercer o jornalismo. Eu vou te dar só um exemplo. Um dos maiores comunicadores que tem quadro de saúde numa revista eletrônica nacional chama-se Drauzio Varela. É um médico. Eu posso dizer que o Drauzio Varela é um profissional desqualificado? De forma alguma. Ora, quem está por trás do Drauzio Varela e do quadro dele no Fantástico? Produtores, jornalistas. Então, eu não tenho receio que essas outras profissões estejam no jornalismo. Pelo contrário, eu acho que o jornalismo é um trabalho que requer múltiplas visões. É um trabalho em equipe, é um trabalho coletivo. Quanto mais pessoas vendo o teu produto final, o teu texto, a tua reportagem, o teu podcast, melhor ele fica para a sociedade. Né? Porque você diversifica visões, você diversifica. Às vezes eu estou ligada numa pauta, eu estou vendo por um ângulo, vi um colega e viu por outro completamente diferente. Né? Então, olha que bacana que é. Então, eu acho assim que se hoje esses outros profissionais graduados em outras áreas estão no jornalismo atuando de verdade, eles têm muito a engrandecer com os profissionais formados, recém-formados, que dominam outras tecnologias, né, que domina essa coisa das engenharias de redes, de métricas, de algoritmos. Isso seria fantástico para a nossa profissão.
Eu acho até curioso também, porque a assessoria de imprensa trabalha muito também com os parlamentares, né? Sim. Então, assim, você olhar que um parlamentar, por exemplo, pode julgar contra a PEC do diploma, parece não ter cabimento pensando nessa situação de, poxa, por que a assessoria de imprensa trabalha com os parlamentares É, e nem eles mesmos votam a favor, sabe? é. A gente vai encontrar na Câmara, pelo que a gente percebeu nessa legislatura atual, a gente tem uma bancada mais ligada aos YouTubers, alguma coisa assim, e extrema-direita contra a PEC, ou alguns mais no campo da esquerda, de partidos como o PSOL, porque eles já veem a PEC como um limitador para o comunicador popular. Né? Só que também não muda nada. Comunicador popular sempre existiu, sempre vai existir. Não tem nada a ver. Agora, num segmento de direita, de esquerda e de centro-direita ou centro-esquerda, tem muito apelo. Todos esses que têm uma formação superior, eles concordam com a PEC. E vocês já têm um projeto de criação de um conselho federal. A gente tem um projeto de conselho, mas ele precisa ser atualizado, porque ele foi pensado para pelo menos 2 décadas atrás, né? Agora, a iniciativa de criação de conselhos é do Executivo, então só um projeto de lei vindo do governo Lula, pautado pelo governo, poderia ser apreciado na Câmara e depois no Senado. Pela correlação de forças, é muito provável que o governo não encampe essa pauta tão cedo. As grandes empresas de comunicação têm apoiado a luta pela volta da obrigatoriedade do diploma ou se posicionaram contra essa exigência? Algumas se reposicionaram, ficaram a favor, mas a maioria é contra. Folha, Estadão, Globo são contra. Correio do Povo, Paraná, é contra. Só entrando na questão sobre a parte da FENAGE mesmo, vocês têm percebido alguma queda da procura ou de emissão de carteiras como indicativo de que os profissionais, por essa questão do diploma mesmo, estejam deixando de fazer a carteira Pelo profissional por conta contrário, disso? pelo contrário, tem tido aumento de carteiras. Aumento, e a gente não pode negar, porque é um documento de identificação nacional, né, que a FENAGE é autorizada por lei a fazer, e se a gente nega uma carteira a um profissional que não tem diploma, a gente é processado. Como a FENAGE enxerga a desobrigatoriedade do diploma no Brasil em comparação com outros países? Veja que os outros países, eles desenvolveram seu jornalismo calcado em outros valores. E, em determinada medida, eles não têm essa explosão de falsos profissionais atuando. Por exemplo, nos Estados Unidos, eu posso ser um engenheiro químico, mas eu quero trabalhar num jornal. Eu me especializo em jornalismo. Na Itália, para você ser jornalista, você tem que ter o diploma de nível superior específico, você tem que passar pela prova da espécie de OAB do jornalismo italiano, e você ainda tem que ser submetido ao Conselho dos Jornalistas Italianos. O Brasil é talvez o único país que aboliu esse critério de acesso à profissão, que já existia por 40 anos, passou a não existir mais de uma hora para outra, e permite que qualquer pessoa, que inclusive não vai exercer o jornalismo, tenha um diploma. E a desobrigatoriedade do diploma tem mais impacto em redações menores e independentes do que nas grandes empresas de mídia? Sim. Como a FENAGE avalia a realidade dos jornalistas que atuam em veículos de menor parte? Tem mais impacto nos menores veículos, porque cada pessoa que tem passou a ser um veículo. Nas pequenas cidades, nos veículos de uma pessoa só, que são criados para achacar políticos locais, para pedir verba pública, para chantagear, entendeu? A realidade é muito mais complicada. Não tô desmerecendo o trabalho do jornalismo local e hiperlocal. E tem também os radialistas, que de uma hora para outra, em alguns lugares, passaram a se dizer jornalistas, mas trabalham no rádio, em emissoras de rádio.
que já tinham conflitos políticos, enfim, uma série de situações muito complicadas. Mas, assim, essa é uma realidade que ela é mais complicada nos veículos pequenos, e até nos independentes. Então, assim, a gente orienta os sindicatos que procurem se aproximar desses jornalistas, mesmo não diplomados, para tentar garantir um patamar mínimo de civilidade, de urbanidade, de ética, e para que os que têm trabalhadores sob o seu controle, que possam fechar acordos com os sindicatos, acordos coletivos de trabalho, para que haja para os funcionários um patamar mínimo de direitos. Sobre essa questão da queda de diploma, o diploma de jornalismo hoje é válido? Eu acho que ele é uma necessidade social, ele é uma necessidade para que a população tenha garantia de acesso à informação minimamente qualificada. Há algum plano de articulação política em curso? Nosso plano de articulação política: conversar com os 3 candidatos à presidência da Câmara dos Deputados, que vai ser eleito em fevereiro do ano que vem. Nós pretendemos levar a pauta do diploma para todos os 3 candidatos. Um é da Paraíba, Hugo Mota, que inclusive relatou nossa PEC na comissão especial e votou a favor. O outro é o Elmar Nascimento, da Bahia, que já se comprometeu conosco de aprovar a PEC do diploma. E o outro é Antônio Brito, também da Bahia, que também gravou vídeo e falou que a PEC é uma pauta que ele defende. Então, nós vamos sentar com os 3 e vamos ver aí, dependendo do jogo político, quem ganhar, nós já temos um compromisso. Eu te agradeço por essa entrevista. Um abraço.